Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Hoje nós vamos falar racional e a linha do Oriente. É a continuação dos vídeos anteriores, 416 e 420. Daí nós estamos com uma reportagem, da International Board of Yoga, England, Tibete e Nova Delhi. Durante suas viagens pela América do Sul, diversos gurus da Índia que passaram pelo Brasil, mesmo que rapidamente, apontaram o Brasil como uma nova Jerusalém, a terra prometida do Messias, profetizada e anunciada. No momento, estão preparando um conclave transcendental a ser realizado no Rio de Janeiro e em São Paulo, pelos mestres hindus Raman, Swami Devananda, Maharishi e os yogistas da meditação transcendental, Bhaktivedanta, os brahmanistas, os krishnamistas, budistas, a mando do Grande Lama do Tibete. Também com a participação de filósofos e cientistas, pesquisadores renomados, para debates sobre a posição do homem no plano material e a sua natureza transcendental, apresentando trabalhos ao nível de consciências, como o que é consciência subordinada e consciência suprema. Nós nos tornaremos livres da prisão, da vida e da morte. Relacionamento das atividades transcendentais, união com a entidade verdadeira superior. O Brasil foi escolhido devido à grande migração dos povos orientais com suas crenças, encontrando aqui acolhidas e tolerâncias de credos. Rama disse: o povo brasileiro deverá servir de exemplo para o resto do mundo. Eles também dizem que, sob uma montanha, na América do Sul, no Brasil, está um lugar sagrado, que terá uma data em maio, Touro, e outra em dezembro, Capricórnio, de comemorações futuras universais. E aí, essa reportagem continua, prossegue com uma série de informações, para a gente não tem como falar ela toda aqui na íntegra por causa do tempo, né? Aí, após essa reportagem, vem as considerações, né, do racional superior. A data 13 de maio, que os gurus anunciaram, é uma data considerada de salvação por ser o dia da Lei Áurea. E 30 de dezembro, signo de Capricórnio, é considerada uma data de salvação da humanidade por ser o aniversário do Salvador da humanidade, o racional superior da Terra, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que reside no pé desta montanha que nossos irmãos do Tibete e da Índia anunciaram. A residência dos habitantes do cosmo, que são os habitantes do mundo racional, já existe justamente aonde eles anunciaram. Passa o rio onde eles anunciam a Nova Jerusalém, a Terra Santa. A data do aniversário do Salvador do mundo, que está na Terra, que o povo do Tibete, os gurus e os indianos estão anunciam as mensagens do racional superior para a salvação da humanidade. Vejam, meus senhores e minhas senhoras, do lado de lá do nosso mundo, já sabem tudo o que está se passando aqui, no nosso Brasil, de real. E o nosso povo, a maioria, completamente alheio a todas essas maravilhas que existem por aqui no Brasil. Quem é o homem que eles anunciam? É o racional superior da Terra, que mora embaixo dessa montanha e chama-se Senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o último Dalai Lama, que quer dizer no idioma deles, o verdadeiro Deus, o Dalai Lama brasileiro para eles. Esse casamento Oriente e Ocidente, como nós já falamos em outros vídeos, é um trabalho altíssimo da natureza racional, da fase racional. O Oriente, especialmente o Extremo Oriente, tem muitas informações residuais do alfabeto astrológico, né? Os chineses trabalham com o Yin Yang, que é o elétrico e o magnético, há milênios. Tem um livro importantíssimo
de acupuntura, que é super estudado e respeitado no Ocidente, que trabalha com Yin Yang, explica os meridianos, etc., os 12 meridianos, e eles têm isso na cultura deles. Do lado da Índia, é mais metafísico ainda. São coisas, resquícios do alfabeto astrológico, e a base principal é a meditação. Já no primeiro volume, o Racional Superior fala que meditação é de um plano superior. E esse plano superior é o astral superior. E a energia do astral superior é a energia mediadora racional. É a energia racional mediada por eles, vindo do mundo racional até eles, e agora com a fase racional está chegando até a gente, até nós, né? Esse texto foi uma separata editada pela Gráfica Racional em 1978. Eu comecei a frequentar o Retiro Racional ainda no primeiro volume, no início de 1978. E eu tenho uma original dessa que foi publicada pela Gráfica Racional. E essa reportagem, nos tempos de agora, que tem internet, eu pesquisei bastante, não consegui descobrir o jornal, a revista, onde foi publicada. Mas isso não diminui em nada o valor dela, porque o conteúdo é 100% racional, né? O raciocínio, eu sempre gosto de falar que ele traduz as linguagens diferentes, então não faz confusão, né? E aqui eles falam na linguagem deles e depois o racional pessoalmente faz as suas observações. O que foi lido aqui foi uma parte, porque é muito longa a reportagem, mas dá para a pessoa entender e compreender que esse, entre aspas, casamento Oriente e Ocidente já está feito, né? O Ocidente sempre foi muito mais materialista, ou a parte da cultura artificial entrou primeiro no Ocidente, eles depois entraram também e se provaram muito bons nisso, né? Que os indianos têm um Vale do Silício lá melhor do que o dos americanos, né, Bira? E os chineses dominaram essa parte de energia invisível, virtual e tudo mais, e estão dominando tudo por conta da prática de meditação deles, né? Não quer dizer que eu esteja fazendo apologia a métodos e coisas dentro do artifício. Estou dizendo que tem uma tradição que é muito forte. Agora, voltando para essa reportagem, eles falam detalhes do Retiro Racional, e eu estava frequentando lá, detalhes do mestre principalmente, dizendo quem é, e é muito rica. Vou deixar os outros, nós temos um convidado importante, o Birajara Pisão. Bira, nosso irmão querido, participante há mais de 20 anos, já fez 21 anos o programa A Voz Racional, na Rádio Tropical Nova Iguaçu, e também da Ordem dos Swamis, né? Que desde aqueles tempos antigos o Bira também gostava de ler essa parte da linha do Oriente. Então pedi para o Bira fazer algum comentário também. Carlos, em primeiro lugar, quero agradecer aqui o convite, me sinto muito honrado de estar participando aqui de um programa de divulgação racional que tem um único objetivo, a divulgação da paz, do amor e da fraternidade racional. Obrigado pela técnica aqui, que foi muito bem recebido. Um abraço aí para você que está em casa, agradecendo, ou você que está no trabalho, ou você que está aí assistindo esse vídeo hoje pela primeira vez, prestigiando o programa Terceiro Milênio. Eu tenho uma particularidade de um relato a respeito que tem similaridade com o que foi falado, já que foi falado dos lamas tibetanos, de um grande amigo chamado saudoso Mauro Guanabara. Ele era muito antigo, ele já partiu desse mundo. Ele frequentava a casa do nosso grande mestre, o senhor Manuel Jacinto Coelho, na época de Belfor Roxo, aqui no Rio de Janeiro. E uma vez ele chegando lá em Belfor Roxo, isso o Mauro Guanabara contou para mim, fez esse relato pessoalmente para mim. Ele chegando lá em Belfor Roxo, viu o mestre conversando, falando um idioma diferente. E falando sozinho, aparentemente sozinho. E o Mauro, ele era muito educado, ele respeitava muito o mestre, ele esperou o mestre acabar de fazer aquela explanação, que ele não estava vendo ninguém e também não estava entendendo o idioma. Quando o mestre acabou de falar, o Mauro perguntou para ele. Isso foi numa particularidade. O mestre estava aparentemente sozinho e o Mauro chegou lá em Belfor Roxo para fazer uma visita ao mestre Manuel Jacinto Coelho. E o Mauro Guanabara chegou e perguntou ao mestre:
o senhor estava falando com quem? Que idioma era esse? Ele falou assim, eu estava falando em tibetano, eu estava divulgando para os tibetanos que eles estiveram aqui, querendo saber que movimento era esse que estava tendo essa luz que estava aqui no Brasil, eu estava explicando para eles. Para quem não conhece, alguns dos antigos monges do Tibete, eles conseguiram se transportar usando só o seu, conforme eles chamavam, princípio consciente, ou seja, a sua consciência conseguia se deslocar para outros lugares. Não eram todos, eram os antigos mestres do Tibete que conseguiam fazer isso com uma certa desenvoltura. E eles viram no astral uma luz diferente aqui no Brasil e vieram saber o que era essa luz. Então o mestre divulgou para eles. E tem um livro da cultura racional, um dos históricos, que diz o seguinte, literalmente: os tibetanos, amantes da cultura racional, previram a cultura racional, a chegada da cultura racional aqui no Brasil. E como o Carlos acabou de falar, fazer a sua explanação, a sua palestra bem dissertativa, dizendo que eles viviam na época ainda da antiga astrologia. Então eles previram a cultura racional e a chegada do terceiro milênio aqui no nosso país, nesse grande celeiro que vai ser o celeiro universal, o Brasil. É isso que eu gostaria de acrescentar. Sobre isso, Bira, nós já falamos em outros programas aqui, que aqui no Ocidente tem muito propaganda de viagem astral, que a pessoa vai, se desdobra e tudo mais. E o Racional diz que isso é uma pantomima dos habitantes do astral térreo, que fica um do lado da pessoa e vai outro lá onde a pessoa vai ser iludida, que foi, e eles se comunicam entre si, ele transmite para o aparelho, mas não foi nada. Mas na linha do Oriente eles vão mesmo, eles têm muita prova disso aí por conta de um desenvolvimento de meditação de milênios. É muito diferente quem está no artifício agora, ainda mais sem conhecer cultura racional, ser iludido por eles aí, né? Esse é um pequeno comentário a esse ponto. E o segundo é que me foi contado pelo Dr. José Augusto Ribeiro Barbosa, num plantão na varanda racional. O racional superior falou que os cabeça raspada tiveram procurando ele muito, mas ele não deixou ser encontrado. Chegaram até Vila de Cava. Os cabeça raspada eu conheço muito, gosto muito, amo, são os Vaishnavas, são os Hare Krishna que o povo diz, né? Então, eles estiveram procurando porque eles sabem que o Senhor Supremo se manifesta quando Ele quer, quando seus devotos o chamam muito. Essa que é a razão principal. E eles sabem que tem a Mahamaya, que é a grande ilusão, que é o magnetismo, é a potência exterior do Senhor Supremo, e a Yoga Maya, a potência interior do Senhor Supremo. Então, ele não é barato, como uma joia falsificada que se compra barato no camelô. Ele é uma joia caríssima e ele não se vende barato. Então o devoto tem que se dedicar muito, tem que ser um ardente desejo de se encontrar com ele. E enquanto isso ele brinca de esconde-esconde. Então eles vieram até Vila de Cava, é um outro relato, os antigos sabem disso. Gostaria de fazer uma perguntinha, doutor Carlos. Esses povos orientais, pelo texto aqui que nós lemos, eles revelam realmente ter um pensamento bastante evoluído, né? Um conhecimento muito grande a respeito da formação do mundo, da evolução do ser humano. Então, esses são aqueles que não seguiram, não resolveram fazer a mudança do alfabeto astrológico, não seguiram o alfabeto artificial, que nós sabemos que alguns povos da antiguidade, né, insatisfeitos com o alfabeto astrológico, resolveram substituir pelo artificial. Esses povos orientais que têm essa sabedoria, essa inteligência toda, eles não seguiram o conhecimento artificial. Foram povos disciplinados, podemos dizer assim, que continuaram seguindo as orientações dadas pelo alfabeto astrológico, pela natureza? É verdade. O que a gente pode afirmar categoricamente é o que está escrito no conhecimento racional. Essas outras literaturas que a gente pesquisa, e ele dá estímulo para a gente pesquisar, quem é racional é um pesquisador. Os outros vivem de experiência e de aventura. Quem pesquisa acha muita coisa que não é verdade, mas se depara com a verdade. E não são o povo inteiro, mas uma parte do povo guardou o conhecimento. Então é aquela história do esotérico exotérico, né?
ficou guardado dentro de templos uma parte do conhecimento, inclusive a ritualística, né? O racional diz que quem ensinou a ritualística para o astral inferior foi o astral superior, né? E aí foi dada para os movimentos naturais da natureza e a gente, por último, a aprender. E aprendendo sempre um pouquinho, né? Porque os antigos do verdadeiro espiritismo, quando morria um velho, eles diziam queimou uma biblioteca. Por quê? Porque a pessoa sabia muito e ensinava pouco, com medo de fazer uma macumba contra ele, até para quem tinha ensinado. Mas esses povos têm esse resquício, essa herança, essa tradição, né? E a tradição, por si mesma, se explica, né? E a tradução é uma coisa perigosa. Tem o ditado italiano, tradutore e traditore, né? Um tradutor que não tiver conhecimento de dentro da cultura, né? Uma visão etnocêntrica, ele vê de acordo com a herança dele, ele não traduz bem. E quem pesquisa direto na fonte acha. E eles têm essa herança do passado, que eu digo que é astrológico, dentro da linguagem racional. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!